Olá, 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 meus queridos concurseiros, sejam bem-vindos à aula hoje, redação para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Então, professor Ari aqui, nós vamos dissecar hoje, vamos analisar um texto real de uma redação feita pela Banca Instituto AOCP no concurso do TRT do Rio, tá? A banca vai fazer, a banca vai realizar o concurso de vocês aí da LRN. Então, nós vamos analisar um texto corrigido pela Banca Instituto AOCP, o padrão do que vai cair lá na prova de vocês da LRN. Então é uma boa oportunidade de você entender como é que essa banca avalia a redação, como é que ela corrige, quais são os critérios e como cada critério é aplicado na prática. Então sejam bem-vindos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para receber todos os vídeos que eu postar sobre redação, tá? Tanto para a LRN quanto para outras matérias. Se você quer entender os temas que já foram cobrados pela Banca Instituto AOCP, os prováveis temas, eu criei um guia, tipo um mapa da mina, um guia realmente que te mostra o passo a passo. Aqui na descrição você baixa esse guia para você entender o que a Banca AOCP, Instituto AOCP quer de você, o que você deve escrever para tirar uma nota 10, tá? Qual o caminho, o melhor caminho para você ir bem na redação. Então, ó, sem maiores delongas, já baixa o material, tá? Para você acompanhar a aula, beleza? Lá também tem estatísticas dos temas mais cobrados, do perfil da banca. Então, para você entender o seu inimigo, para lutar contra ele, é importante entender primeiro quem é o inimigo. Então, vamos lá. Vamos aqui para o quadro, sem muita enrolação. Vamos começar aqui. Deixa eu botar aqui na tela maior. Então, eu estou aqui com o material, tá? Eu trouxe aqui os textos motivadores, né, desse tema, cobrado pela Banca Instituto AOCP, lá na prova do TRT do Rio, tá? Galera, vamos lá. É o seguinte, toda vez que a banca trouxer, e esse é o padrão da banca de vocês, ela vai trazer ali textos motivadores, você precisa ler esses textos com atenção, tá? É fundamental. Porque os textos motivadores, eles funcionam como estímulos. Então, anota isso. Os textos motivadores funcionam como estímulos, tá? Então são estímulos que vão anteceder o tema. Então, antes de chegar no tema, a banca te dá ali uma leitura, uma compreensão geral sobre o tema. Então, o que você vai interpretar não são os textos motivadores. Você vai ler, sim, entender, mas o tema não é sobre necessariamente o que está no texto motivador. Já vi muitos alunos perderem ponto e até zerarem a redação porque escreveram sobre os textos motivadores e não sobre o tema. Então, o tema não é o texto motivador. O texto motivador é apenas um estímulo antes de chegar no tema, tá? Antes de chegar lá na frase temática, no que a banca exatamente quer. Então, eu vou ler aqui rapidinho, tá? Para vocês, a gente ir interpretando passo a passo. Aqui o objetivo realmente é pegar na mão de vocês e levar até a compreensão exata. Vamos lá, ó. O tema é, o texto 1, né? Poema em linha reta, Álvaro de Campos. Toda a gente que eu conheço que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia. Que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não, são todos o ideal. Se os ouço e me falam, quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos, arre, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então, ó, o tema aqui é Fernando Pessoa, quando fui outro, enfim. Professor, eu não entendi nada. Não entendi nada que tá aí, eu não gosto de poema, nem sei ler poema. Cara, de cara, assim, sem ler o tema, já dá pra perceber. E veja, esse poema é antiquíssimo. E ele já fala de alguma coisa que a gente já começa a pensar, opa, no mundo atual, sobre o que esse tema tá falando, esse poema fala? Tem alguma coisa correlacionada no mundo atual? Alguma coisa no mundo atual que dá pra comparar com esse poema aí?
Veja, a vida das pessoas é sempre perfeita, né? Na internet. Todo mundo só posta vidas perfeitas no Instagram. Galera só posta viagens lindas, alegria, amor, paz, corpos perfeitos. Ninguém tem problema na internet. Ninguém sofre, ninguém tem dor, ninguém tem dias ruins. Consegue fazer uma relação entre esse poema e essa realidade de uma sociedade do espetáculo e que todo mundo tá bem, uma sociedade que todo mundo expõe publicamente o que faz, o que deixa de fazer, a sua rotina? Então, veja, começa a entender. Veja como a banca tá te estimulando a pensar. É estímulo, texto motivador, estímulo, tá? Vamos lá. Vou ler aqui mais 2 textos rapidinho, tá? Aí, ó, texto 2. A internet nos pressiona a ser feliz. Hoje a pressão por viajar e se divertir é tão grande quanto a que nossos pais sofriam por ter uma vida estável. Outro dia, em uma conversa com amigos, em um grupo de e-mails, falávamos sobre como a nossa geração está cada vez mais nômade. Todos temos uma obsessão por ser feliz e viajar, curtir a vida e mostrar para todo mundo ver. Por isso, há dias em que nossas timelines viram uma bela coleção de gente feliz e sem problemas eternizadas em fotos com filtros coloridos. Se formos nos basear nas fotos dos amigos, no Face, no Instagram, parece que todos comem todo dia nos melhores restaurantes e vivem numa longa viagem ao redor do mundo. Mas eu e você sabemos que a realidade é bem menos atraente. Outro dia eu comentei no Facebook as fotos de viagem de uma amiga com o namorado pelo interior da Itália. Pareciam tão felizes, lindos no paraíso. E aí a amiga veio e me disse em particular: na verdade, foi horrível, brigamos durante a viagem inteira. As fotos dela mentiam. Como tantas outras minhas, suas e de todos os nossos amigos, como tantas outras minhas, suas e de todos os nossos amigos mentem diariamente. Por quê? Veja, esse texto 2 aí disse a mesma coisa que o texto 1 disse, só que num gênero diferente. Ela num gênero poema e aqui num gênero dissertativo. Tá? Ou num artigo de opinião, na verdade, aí, né? Então veja, já dá para entender mais ou menos, ó. Vocês estão conseguindo compreender mais ou menos qual é a linha do que vai ser o tema. Então, vidas perfeitas, né? Estilo de vida, a necessidade de postar tudo que faz. Hoje é necessidade, antigamente era penso, logo existe, né? Então, hoje é posto, logo existe. Se eu não posto, não existo, né? Aí o texto 3, ó. Talvez não exista pior privação, pior carência que a dos perdedores na luta simbólica por reconhecimento, por acesso a uma existência socialmente reconhecida, em suma, por humanidade. Aí tem mais um texto rapidinho para fechar essa leitura dos textos, né? Texto 4. O valor mais característico da sociedade de consumidores, na verdade, seu valor supremo, em relação ao qual todos os outros são instados a justificar seu mérito, é uma vida feliz. A sociedade de consumidores talvez seja a única na história humana a prometer felicidade na vida terrena, aqui e agora e a cada agora sucessivo. Em suma, uma felicidade instantânea e perpétua. É um livro lá do Zygmunt Bauman, Vida para o Consumo. Cara, que massa! Então, você foi bem estimulado aí pela banca, né, a pensar mais ou menos no que vai rolar. Aí a banca traz a proposta de redação. Tá? Isso aqui é no padrão, exatamente no padrão da banca IBFC. Então vamos lá. Então, ó, proposta. Os excertos de textos oferecidos como motivadores temáticos promovem conjuntamente uma reflexão sobre a exposição e a busca por reconhecimento pessoal. Isso aqui não é ainda o tema, gente. Vamos devagar. Construídas com base em uma realidade pré-fabricada em aspectos tais como aparência, idealização, realização, felicidade e autoafirmação.
Nesse sentido, a partir da leitura dos textos de apoio e do seu conhecimento de mundo, elabore um texto dissertativo argumentativo, que é o padrão que vai cair para vocês, tá? Para o cargo de técnico em apoio administrativo e para os cargos de analista, tá? Em que você discuta o seguinte tema. Aqui, essa aqui é a frase temática. Ó. Essa aqui é a frase sobre a qual você vai escrever. Você vai escrever uma redação sobre isso aqui, ó. A busca por reconhecimento pessoal na sociedade contemporânea. Causas e consequências. Então, a sua redação deve versar sobre o tema a busca por reconhecimento pessoal na sociedade contemporânea. 2 pontos, causas e consequências. Então, o seu texto deve necessariamente abordar as causas dessa necessidade da pessoa se expor, de ser reconhecida publicamente, e das consequências que isso pode trazer. Se o teu texto não contemplar essas duas vertentes, essas duas divisões, tá? Causas e consequências, você vai tirar nota baixa, tá? Ou se abordar apenas uma, enfim. Então já dá para perceber que a tua linha argumentativa, ou seja, a tua tese, os teus argumentos já estão prontos. O teu argumento vai ser, o argumento 1 pode ser as causas e o argumento 2 pode ser as consequências. Você pode encontrar uma consequência e uma causa e usar isso como argumento 1 e argumento 2, tá? Vamos pensar aqui numa... Só fechar aqui esses... coisa aqui, peraí. Tá, vamos lá, então. Eu peguei aqui, basicamente, galera, um texto, tá? Um texto de um candidato real, né? Nesse concurso aqui. Ele foi mal na redação, tirou uma nota ruim. Né? E eu vou mostrar agora a redação dele e vou analisar à luz da banca, né? Então, isso aqui é a introdução. Tá? Vamos lendo a redação e entendendo o que rolou aqui, tá? Então, veja, a banca, nesse concurso aqui, e talvez no de vocês também seja assim, ela coloca uma linha aqui, ó. Percebe que tem uma linha aqui, ó? Metade de uma linha, que é para colocar o título. Tá, professor, então eu sou obrigado a colocar o título? Você só é obrigado a colocar o título ou quando a banca trouxer essa linha aqui, que provavelmente vai acontecer, tá? Você tem que colocar o título, tá? Ou quando ela expressamente determinar isso no comando da redação. Então, coloque título na sua redação, tá? Então, se não vir nem o comando obrigando você a colocar título, nem essa linha aqui, você não precisa colocar título, beleza? Então, recomendo não colocar. Por quê? Porque, cara, uma linha de título é uma linha perdida. Para mim, é uma linha perdida. Porque o título não acrescenta em quase nada na sua argumentação. A argumentação é a introdução, né? A conjugação de introdução, desenvolvimento, conclusão. Uma tese clara, argumentos bem definidos, argumentação propriamente dita, né? Repertório. Isso é argumentação. O título é uma coisa, é um detalhe, é um floreio. Agora, se a banca pedir, você coloca, tá? Então vamos lá. Vamos ler aqui a introdução dele. Ele bota assim: é consenso que na sociedade atual, ó, faltaram 2 vírgulas aqui, ó, separando o elemento adverbial de lugar, né? As pessoas vivem momentos cada vez mais constantes de provações e de insegurança. Dentre os fatores relevantes sobre o tema, destacam-se a necessidade de impressionar aos demais num ambiente virtual e a sensação de infelicidade gerada ao ter contato com o aparente sucesso alheio. Então, veja, já está na cara que o aluno não entendeu o tema da redação. Ele está fugindo ao tema. O tema, gente, é busca por reconhecimento pessoal na sociedade contemporânea. Causas e consequências. Em algum momento, vou perguntar para você, em algum momento da introdução, ele retoma alguma palavra que está no tema, busca por reconhecimento pessoal, causas e consequências? Não. Então, na introdução, você deve, por obrigação, retomar, gente, as palavras-chave do tema, para que você não fuja ao tema e não induza o examinador a erro. Tá? Então, primeira dica, eu até ensino isso lá no meu curso, inclusive.
recomendo muito baixar o guia, porque lá no guia eu mostro exatamente quais são as minhas aulas, quais os temas comentados que tem na minha plataforma, que vão exatamente te ajudar, focado no concurso do Instituto ACP da banca ou do concurso da Assembleia do Rio Grande do Norte, tá? Quais aulas contemplam, enfim. Mas vamos lá. Então aqui, ok. Então já dá para perceber que na introdução não tem pertinência temática. Para mim não ficou claro sobre o que ele está falando, né? A necessidade de reconhecimento pessoal. Tá mais ou menos, mas não tá necessariamente dentro do tema. Bateu um pouquinho, quase encaixou, mas não encaixou tão bem. Então também não tem claramente uma tese. Então faltou uma tese clara. Faltou uma tese clara. Qual a sua tese? Qual a sua opinião sobre esse tema, necessidade de reconhecimento pessoal, causa e consequência? Por que as pessoas têm necessidade de ser reconhecidas pessoalmente? De ter sua imagem reconhecida por outras? Então, a partir desse porquê, você encontra a tese. Então, é porque nós vivemos numa sociedade da exposição, né? E aí até recomendo temas como esse aqui. Inclusive, a banca Instituto ACP adora temas sobre tecnologia e comportamento, né? Até lá no guia eu coloquei um gráfico que eu mostro a porcentagem do que a banca já cobrou, né? Deu um trabalho danado encontrar esses temas na internet, porque a banca não disponibiliza, né? Não, e a ACP não faz muitos concursos com redação também. Mas, posso dar aqui para vocês, pelo menos, 2 repertórios que encaixam perfeitamente. O primeiro repertório é o livro Sociedade. Eu recomendo você, se você não quiser ler esse livro, você pode entender, ler os resumos da internet, né? O livro Sociedade do Cansaço. Inclusive, esse livro aqui, esse conceito está comentado na minha plataforma. Tem uma aula lá em vídeo, uma aula de repertório de 1 hora e pouco, essa aula, só falando desse livro aqui, tá? Só falando desse livro aqui. E outro conceito é o livro também Sociedade da Transparência. Ambos do escritor coreano Byung Chul Han, tá? Esses 2 livros eles falam, né, exatamente desse contexto, né, em que os indivíduos estão imersos, né, a sociedade contemporânea está imersa, indivíduos que vivem a tirania da produtividade, a tirania da exposição, a tirania da necessidade de ser aceito, a tirania do posto logo existo, né? Do quanto as pessoas se tornaram escravas dessa necessidade de serem aceitas. E o quanto isso gera depressão, e quanto isso gera insatisfação pessoal e outros problemas. Aí, então, recomendo, quem é aluno da minha plataforma, assista essa aula aqui, tá? Do professor Jonatas. Ele comentou esse livro aqui. Beleza, dava perfeitamente para citar uma dessas obras aí. Claro, contextualizando com o tema. Por exemplo, nessa sociedade da transparência, essa transparência diz respeito exatamente a isso. O quanto que nós vivemos uma ditadura de mostrar quem sou eu, de mostrar a minha rotina. Nós perdemos a nossa privacidade. Então, a nossa privacidade virou uma mercadoria. Né? Nós precisamos postar, precisamos nos expor, e aí nós abrimos mão da nossa liberdade, da nossa individualidade. Esse espaço de individualidade, esse espaço de privacidade acabou. Nós entregamos ele para que outras pessoas vejam. Então mudou um conceito. Então recomendo se aprofundar nesse conceito aí. Beleza. A introdução do aluno não tá legal, não tem tese clara e não tem retomada de palavra-chave. Então esses foram os 2 problemas que eu observei. Isso já compromete muito, porque a introdução ela tem um papel muito importante no texto. A gente chama de projeto de texto, tá? O projeto de texto precisa estar bem claro na introdução. Se o examinador lê a tua introdução, como eu li aqui, o corretor,
ele lê a tua introdução, ele não encontra um projeto de texto claro, com tese e argumentos claros, provavelmente você já vai perder pontos em coerência. Coerência porque não tem um caminho a seguir. Redação sem uma boa introdução é uma redação perdida. Porque se você não tem um projeto, você não antecipa na introdução a sua tese, seus argumentos, ou eventualmente um repertório, provavelmente o teu desenvolvimento vai ficar capenga, tá? E já antecipo, olhando a introdução do aluno, já dá para perceber que a redação dele não vai ser legal, tá? E aqui, gente, eu não estou julgando o aluno, tá? Eu não estou julgando o aluno, eu estou julgando o texto dele. Então, qualquer crítica que eu fizer, observação, não é pro aluno, é para o texto dele. Então, serve para vocês também. Tem que treinar, tem que mandar a redação para correção, para melhorar. É assim que você melhora. A gente não corrige o aluno, a gente corrige o texto do aluno. Então, não fique com vergonha de mandar a redação para correção, tá? Vamos continuar. Outro erro aqui dele, ó, ele não dá o recuo necessário, né, para iniciar o parágrafo. Ele não marca o parágrafo corretamente. O recuo tem que ser de pelo menos meio centímetro. 0,5 centímetro. Mais ou menos aqui, ó. Tá? Tem que ser mais ou menos aqui. Para ficar um recuo ok. Tá bom? E outro erro aqui, ó. Ele começa o parágrafo sem coesão. Sem elemento coesivo. Tá? Não traz nenhum elemento coesivo. Inclusive lá nos critérios do concurso da LRN, a banca diz claramente que a coesão será avaliada. Ela coloca elementos coesivos inter e intraparagrafais. Então, os interparagrafais são esses elementos aqui, ó, que começam os parágrafos, tá? Já perderia ponto aqui. Aí vamos lá. Sabe-se que o indivíduo presente na sociedade contemporânea encontra-se conectado ao ambiente digital em tempo integral. Veja, esse tópico frasal que ele montou aqui não conversa muito bem com a introdução, né? Enfim, tá bem perdida a redação. Vamos lá. Embora tal realidade, em alguns casos, possa parecer benéfica, o que se vê é uma exposição demasiada e que, em muitos casos, acaba gerando resultados graves de cunho psicológico e social. As pessoas, em regra, de forma a ocupar o seu espaço diante dos demais, sempre procuraram mostrar as suas qualidades com o intuito de serem aceitas. E o que as tem frustrado nesse sentido é o fato de não ser possível preencher essa demanda frente à diversidade de opiniões presente no mundo virtual. Veja, é um texto muito longo, né? Períodos muito longos, períodos que realmente não fazem muito sentido. É uma argumentação que, para mim, é uma argumentação de senso comum, né? E aqui, gente, eu não estou sendo carrasco, não. Realmente é uma observação. Argumentos de muito senso comum, argumentos que não têm uma progressividade, ideias que não progridem, tá? Ele foge um pouquinho ao tema. O tema eu sempre lembro do tema. A busca por reconhecimento pessoal, causas e consequências. Então, veja, ele fala de causas, fala de consequências e fica tudo meio perdido. Então, o ideal seria ele ter trazido, por exemplo, aqui no primeiro parágrafo de desenvolvimento, as causas. No segundo, as consequências. No final, fechar com uma conclusão, né? Aí ele fala de causas, de consequências. Os períodos do texto não estão amarrados, não tem coesão. Então, assim, essa falta... Ele não escreve tão mal. Escreve até bem. Comparado à imensa maioria das pessoas. Escreve até bem. Mas são argumentos que não reproduzem fielmente o que o tema pediu. O que exatamente o examinador queria ler. Então, são ideias que estão meio esparsas, meio perdidas. E aí, existe uma forma de você escrever um parágrafo correto, bacaninha. Lá no meu curso eu ensino, né, as 4 partes da estrutura interna de um parágrafo de desenvolvimento. Para você não fugir à tipologia textual, para você não, por exemplo, não escrever um texto expositivo no lugar de um texto argumentativo. Aqui ele está argumentando, ok, mas é uma argumentação que está perdida, não está conectada, está bem perdida mesmo. Né? Mas vamos lá. Então, o parágrafo ele tem 4 partes. Né? Tem o tópico frasal,
tem um argumento, tem a consequência e tem um exemplo. Então eu mostro como fazer isso no passo a passo para você realmente fazer um parágrafo perfeito. Mas ok. Vamos continuar. Então sim, ó, ele escreve agora depois, né? Estudos recentes apontam... Opa, que estudos recentes? De onde são esses estudos? Quem é o órgão, quem é a instituição que fez esse estudo aí? Então, já o argumento que ele está trazendo, o repertório que ele trouxe aqui, não é legítimo. Não é legítimo. Por quê? Estudos. Que estudos são esses? Você precisa mostrar que estudo é esse. Então, esse repertório que ele trouxe aqui já não vale para nada. Não conta, tá bom? Estudos apontam que o grau de infelicidade de uma pessoa pode ser mensurado pelo tempo que ela gasta acessando as redes e de relacionamentos virtuais. Da linha 14 até a linha 16 não valeu nada. E ele não mostrou de onde é que esse estudo... De onde é que você tirou isso? Tá? Então, não valeu. Porque ele pode ter inventado a cabeça dele essa informação. Eu não conheço essa informação, por exemplo. Eu Ari, não conheço. Né? E o corretor não vai te ligar perguntando: ei, que estudo é esse aqui, hein? Que dado é esse aí? E nem pesquisar também. Ele não vai perder o tempo dele pesquisando uma coisa se tu não traz aí a fonte. Né? Aí, conquanto o dado disposto possa parecer superficial, diante da complexidade desse ambiente, está claro que o aparente sucesso alheio pode desagradar a uma pessoa que não esteja preparada. Veja, gente, o tema é a necessidade, a busca por reconhecimento pessoal, causas e consequências. Estão claras essas causas, estão claras essas consequências dessa necessidade, dessa busca por reconhecimento pessoal no texto dele? Não. Ele fala coisas aleatórias que não necessariamente fogem ao tema, mas também não aprofundam no tema. Ele fica só aqui, ó, na tangente, tangenciando o tema o tempo inteiro. Então, ele não trouxe as causas e consequências, que é um núcleo temático. Então, esse é um grande problema na redação do candidato, tá? Então, se você ainda não baixou, galera, o nosso guia aí, ó, nosso guia de redação para a Assembleia, vai te ajudar muito, porque lá eu mostro exatamente o que a banca OCP quer do seu texto, tá? Quem é a banca OCP, quem é o seu inimigo, qual o perfil da banca, tá? E falo dos prováveis temas de redação também. Então, se você quer saber os possíveis temas que a banca vai cobrar na prova da Assembleia do Rio Grande do Norte, vai lá, baixa o guia, tá aqui na descrição do vídeo. Beleza? Agora vamos para a conclusão do texto, ó. Vamos lá. Ó, então, de cara você já percebe uma coisa. Veja só. De 30 linhas ele só escreveu 22, porque essa linha aqui não contou, essa 23 não contou, né? Porque a linha só conta a partir do meio. Você passar da metade, você conta uma linha. Então não contou, né? Deixou então 8 linhas em branco. Cara, 8 linhas em branco no texto com 30 linhas sobre um tema complexo como esse, véi, sem condições. Isso já passa a imagem. Gente, eu Ari, professor Ari, eu já corrigi mais de 5.000 redações. Então eu tenho um pouco de experiência. Quando eu vejo uma redação que deixou em branco 8 linhas, com 8 linhas em branco, eu já falo, cara, a argumentação tá ruim. Veja aqui, ó, no argumento 2, aqui, ó, ele só dedicou 5 linhas para o argumento 2. Ou seja, ele não tinha o que falar aqui. Ele tem uma deficiência de conteúdo sobre o tema. Professor, então, como é que eu faço para acertar o tema? Não tem como acertar o tema. O que eu recomendo são leituras estratégicas. Então, com base no perfil da banca, eu recomendo lá no guia, eu falo, olha, leia esses temas aqui, que eles vão te dar um bom norte, um bom conteúdo para você realmente saber falar sobre vários temas. Você percebe, por exemplo, não tem como você adivinhar que o tema da redação vai ser a busca por reconhecimento facial, ou reconhecimento social. Causa e consequência. Tem como você prever um tema como esse? Não. Mas tem como você fazer leituras estratégicas. E esse foi o meu objetivo na plataforma lá que eu fiz, de criar vários temas comentados para que vocês tenham leituras que estão ao redor desse tema, que vão te dar uma boa base de ideias, de conceitos e de reflexões que vão fazer com que você pense e raciocine esse tema aqui. Entendeu? Então, 8 linhas em branco é sinal de que a argumentação está ruim. Aí, ó, conclusão, ó, dessa forma, está clara a necessidade de que os indivíduos
indivíduos presentes na sociedade, busquem desenvolver-se no sentido psicológico e social ao ponto de conviverem bem com as adversidades. O que essa conclusão tem a ver com o tema? Nada. Absolutamente nada. Conviver com as adversidades, o que isso tem a ver com reconhecimento pessoal? Né? Ele está falando assim, o texto dele foi basicamente para falar de questões assim, ó, os indivíduos hoje não sabem mais viver com tanta informação, né? Os indivíduos querem ser vistos, ok, mas eles não sabem viver com a diversidade. Qualquer coisinha eles estão chorando. Mas não é isso que o tema pediu. O tema pediu, repito, não canso de repetir, a busca por reconhecimento pessoal na sociedade contemporânea. Causas e consequências. Então, o texto fugiu ao tema, parcialmente ao tema, tá? O texto, desse candidato aqui, ele tem muitos erros gramaticais, tá? Tem problemas de coesão e coerência. Coesão porque não traz elementos coesivos, nem intra nem interparagrafais, que é um critério da banca. Coerência porque a introdução não conversa adequadamente com o resto do texto, tá? E de conteúdo também, de desenvolvimento do tema, porque o tema não foi bem desenvolvido. Deixou 8 linhas em branco, né? Então, vamos ver agora aqui a nota que a banca deu, né, para esse candidato. Tá? Lá nesse concurso, né, da Assembleia ou da TRT, foi 2019, se eu não me engano. Os critérios eram um pouco diferentes dos que vão ser na prova de vocês, mas a maioria é parecida. Ó. A redação valiam 40 pontos. Né? Então veja, a nota foi bem baixa, né? Ó. Ele tirou 21,83 de 40. Né? E aí, na prova de vocês, a redação vai ser avaliada com base nesses critérios aqui, ó, que eu vou mostrar agora. Eu vou dar as notas com base nesses critérios de vocês aqui, ó, da prova de vocês, tá? Ó, veja que só são 5 critérios, cada um vale 20 pontos. Aí vamos lá, ó. Atendimento e desenvolvimento do tema. Lembra que eu falei que ele fugiu parcialmente ao tema e o desenvolvimento foi fraco? Então aqui eu só daria 5 pontos de 20, tá? Ah, professor, mas isso é muito carrasco. Não, cara, eu quero ajudar vocês. Suor no treino e sangue na batalha. Coesão referencial e sequencial, intra e entre parágrafos, né? Ó, coerência, progressão, articulação e não contradição. Lembra que eu falei? Então, também daria só 5 de 20 aqui. Atendimento à estrutura textual proposta. Ok. Ele respeitou, sim, a tipologia dissertativa argumentativa, um texto com começo, meio e fim, né? Um texto que não é em primeira pessoa, um texto realmente em terceira pessoa, ok. Beleza. Quanto a isso, não tem problema. Então aqui, 20 pontos. Atendeu bem a tipologia. Informatividade e argumentação. O que é informatividade, gente? Informatividade são os repertórios, são as fontes externas que você traz para corroborar os seus argumentos. Ele não trouxe nenhuma fonte externa. A única que ele tentou trazer é ilegítima, porque ele não trouxe a fonte. Então, a argumentação também não foi tão boa, mas também não foi ruim. Fica no meio ali, porque a argumentação ficou meio termo. Então, eu vou dar aqui 10 pontos de 20. Esse item, argumentação, informatividade. E modalidade gramatical, pontuação, grafia, tal. A legibilidade dele ficou ruim, tá? A letra não é legal. Eu vou dar aqui 10 pontos de 20 também. Então, 10, 20, 40, 50 pontos de 100. Então, tirou 10, 20, 40, 50. 50 pontos de 100, tá? Na redação. Então, imagina que já era o mínimo, né? Só o mínimo que você precisava para ser aprovado. Mas o mínimo não te aprova, né? O mínimo só não te faz ser reprovado. Se você fizer o mínimo numa prova como essa, concorrida, você vai perder no mínimo aí umas 500 posições fácil. Então, para você brigar realmente em pé de igualdade com seus concorrentes, para você lutar pela vaga, e aí com certeza a Assembleia não vai chamar só os que estão no edital, vão chamar muito mais, você tem que fazer realmente no mínimo 90 pontos. No mínimo, chorando assim 90 pontos. Tá? Quem fizer menos de 90 nessa redação aqui, pode esquecer. A não ser que você esteja muito nas cabeças do concurso, uma nota muito alta mesmo assim, e perder
muitos pontos na redação não te gere prejuízo, tá? Eu acho muito difícil. Então, para você concorrer em pé de igualdade, tem necessariamente que fazer uma boa redação. Beleza? Então, ó, baixa o nosso guia, é o mapa da mina, ele te dá o direcionamento certo para você estudar para esse concurso, beleza? Tem outro vídeo que eu falo sobre as regras do edital, enfim, tá aqui no meu canal também, vou colocar o link aqui na descrição também, beleza? Forte abraço, ó, tem o meu curso também, tá? Lá aqui na descrição tem o link do meu curso, se você quiser conhecer, ajuda muito. Tem 10 correções, tem mais de 150 temas comentados, tem aulas em vídeo de repertório, tem aulas teóricas de redação e a melhor correção de redação do mercado. Correção mais top, mais completa, mais detalhada, que te ajuda a evoluir. Tem vários casos de alunos que começaram tirando nota 0 ou nota 1, 2, as primeiras redações, e aí conforme eles foram treinando, eles foram melhorando e destravando a escrita. Ainda que você esteja começando do zero, ainda que você tenha muita dificuldade com essa matéria, vale a pena sim ser meu aluno, beleza? Forte abraço, conte comigo, vamos pra cima que não tem pra ninguém. Um abraço!